Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra chorarão, e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Mateus 24, do 30 ao 31. Se você acabou de cair de paraquedas aqui, isso aqui é um treinamento completo de escatologia, onde a gente está aprendendo segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, e não o que eu penso, e não a minha opinião, e não o que eu falo, mas sim o que está escrito. E agora chegamos na fase do arrebatamento da igreja, o episódio 15 da série de escatologia, que é o Estudos dos Fins dos Tempos, onde a gente já passou por todos esses episódios aqui, e depois vai vir algo bem legal, gente, onde vamos falar sobre a Nova Jerusalém e o milênio, quando Jesus retorna. Mas aqui está bem claro quando fala que Jesus vai voltar. Ele está voltando. Haverá uma segunda vinda de Jesus. Ele veio, fez tudo o que fez, quando está descrito lá no Novo Testamento, mas ele vai voltar. Assim como ele voltou aos céus, assim também ele vai voltar. E o que a palavra de Deus nos fala mais sobre o arrebatamento? No abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Olha novamente aqui um detalhe que vocês têm que observar aqui, gente, sobre a trombeta. Se eu voltar aqui, ele está falando, a grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do outro do mundo. E você vai observar também em 1 Coríntios 15, 52, no abrir e fechar de olhos, quando tocar, olha novamente, a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Isso aqui está dizendo no abrir e fechar de olhos. E continua, tem uns que creem que o arrebatamento será pré-tribulação. Outros acreditam que será durante a grande tribulação. E outros que acreditam que será no fim da grande tribulação. Pré, durante e depois. Mas, gente, independente seja pré, durante ou depois, que aqui eu vou passar por todas essas etapas e daí você vai tirar suas próprias conclusões. É claro que todo mundo, queria que fosse pré, Eu mesmo queria muito que fosse pré, mas se você observar bem a palavra de Deus, a saída, para pré-arrebatamento, ela não tem tanto embasamento, mas eu queria que fosse, Então vamos lá, gente. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta. Olha novamente a trombeta aqui, gente. Aqui já está em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Aqui está dizendo o seguinte, que haverá um grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra que Jesus falou que os últimos serão os primeiros e os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos? Então aqui, E então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens. Ou seja, nós que estamos vivos seremos levados para o encontro de Jesus nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Então, para que a gente entenda, eu tenho um mapinha aqui que é um plano escatológico.
Mas você precisa entender, desde Gênesis até a assinatura de Ciro, o que passou, né? O que aconteceu, né? Quem são os mencionados nesse livro? Primeiro, é Adão, né? Adão foi o primeiro homem, né? Era para ser o nosso governador, mas entregou o governo a Satanás quando ele pecou contra Deus, né? Depois veio Enoque, né, que andou com Deus e foi levado. Esse aqui, ó, gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre Enoque, né? Ele andou com Deus e ele foi arrebatado aos céus, tá? Eu já vou falar sobre ele. Noé, que construiu a arca, depois veio o dilúvio. Nimrod, que foi o fundador da Torre de Babel lá, que Deus veio à terra e fez com que, né, todos se confundiram eles, né, que eles tiveram que cada um uma língua diferente. Abraão, né, foi chamado por Deus e é o pai da fé. Isaac, que é filho da promessa, filho de Abraão. Jacó, que é filho de Isaac, que dele veio as 12 tribos de Israel. José, né, que foi o governador do Egito. E depois eu tenho ali a era do Êxodo e a conquista de Josué. Foi aonde ocorreu, né, do povo de Israel ser libertado, onde Deus mandou Moisés para libertar o povo de Israel que foi escravo do Egito. O povo de Israel foi para o Egito porque havia uma grande fome, né, que voltando aqui nos patriarcas de Gênesis do 1 ao 50. Então, nessa fome, José foi mandado primeiro, onde ele foi vendido como escravo. Vocês todos sabem a história dele, se tornou governador do Egito e ali ele sustentou o povo dele. Foram 70 pessoas para o Egito e daí essas pessoas se multiplicaram, passaram-se muitos anos, 400 anos, e se multiplicaram de tal maneira que o faraó os transformou em escravos, né? E daí veio Moisés para libertar. Libertou o povo de Israel. Veio Josué, o antecessor de Moisés, ele era ajudante de Moisés. E daí Josué foi encarregado, né, de conquistar as terras de Canaã, que seriam as terras do povo de Israel, que é a terra prometida. Passou-se a era de Josué, veio a era dos juízes, onde tem Deborah, juíza profetisa, Gedeão, que lutou lá com os 300, Sansão, que tinha uma força tremenda, Eli, o sacerdote e juiz, e depois veio Samuel, o último juiz e profeta, né? Até a época de Samuel, não tinham reis em Israel, né? Samuel, ele era um encarregado, ele ouvia lá o que Deus tinha a falar para o povo, e Deus governava Israel através, né, de Samuel, e daí o pessoal escolheram um rei. Aí veio a era dos reis, né, de Israel. Essa era de reis foi escolhido ali por Deus e ungido o rei Saul, para você entender que bem bacaninho o plano escatológico até a gente chegar onde a gente precisa. Depois veio Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus, né? Depois veio Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, Roboão. E aí veio Israel nos altos e baixos, né? Você pode observar que Roboão, Salomão, até Salomão, o reino estava todo na mão do Salomão. Tinha ali todas as 12 tribos de Israel. Quando Salomão pecou contra Deus e foi para a idolatria, foi dividido esse reino. Foi feito ali uma divisão entre Roboão, ele ficou ali no reino de Judá, que é o filho de Salomão, e ficou ali Jeroboão, que ficou no reino do norte com Israel. Então ficou ali reinando Israel, né? Ficou uma parte da tribo com Roboão, que era filho de Salomão, e a maioria com Jeroboão. E você vai observar que esse reino ficou dividido. E um reino que era de Israel ficou ao norte, que são os principais reis e profetas, e nesse reino aconteceu ali, nesse período, aconteceu uma idolatria muito grande entre o povo de Israel. Houve muitos altos e baixos. Um dos piores deles ali, que você pode observar, foi entre o rei Acabe e Jezebel, onde tinha ali os 400 profetas de Baal, né? Onde tinha uma idolatria terrível, e Deus mandou Elias, né, e Eliseu, foram dois grandes profetas ali. Israel é destruída pela Assíria, ali por volta do ano 722 a.C., e aí vem o reino do sul, que é o reino de Judá, que ali
o reino dos descendentes de Davi, era governado pelos descendentes de Davi. Os principais reis e profetas foi Ezequias, Josias, né, que foram esses reis aqui. Ezequias, gente, e Josias foram bons reis. Foram reis que destruíram tudo que era estátua de Baal, da deusa Acera, que estava uma idolatria muito grande em Israel. E Manassés, Joaquim, Zedequias foram maus reis, né? E profetas como Isaías, Jeremias, Miqueias, Sinfonias e Abacuque foram os profetas dessa época, que era do reino de Judá, lá do sul, né? E os profetas lá do reino do norte eram Elias e Eliseu, que foram grandes profetas lá também e exortaram bastante ali. Inclusive, Elias fez com que, orando para Deus, através de Elias, Deus mandou fogo do céu e queimou o holocausto, no qual, né, humilhou os 450 profetas de Baal, que se cortavam e faziam o maior escândalo, e Elias ainda brincavam com isso. Falou, talvez o seu Deus está dormindo ou está no banheiro, né? Então, eu super recomendo que você leia a palavra de Deus, do início ao fim. Mas se você que vai começar agora, eu recomendo que você vá ali, comece a partir do Novo Testamento. Então vamos continuar para você entender até chegar no cativeiro. O cativeiro babilônico, que foi ali Daniel, Ezequiel, Jeremias, foi quando o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele chega e faz um cerco a Jerusalém. E aí você vai observar que aqui, ó, o reino é destruído também o templo. Jeremias está profetizando isso ali durante muitos anos, explicando, passando para o povo de Israel para se arrepender, para voltar para Deus, né? E o pessoal não se arrependiam, continuavam cometendo os mesmos pecados. Foi na época do Daniel, profeta, que ele foi exilado, né? Virou governador, inclusive, lá no cativeiro babilônico. Ezequiel, profeta do exílio, e Jeremias, né, que profetizou a destruição e o exílio. E aí, gente, continua com o decreto de Ciro, né, onde tem Esdras, Crônicas, e aqui tá todas as menções para você estudar aí esse plano escatológico. Ciro, o rei da Pérsia, que conquista a Babilônia entre o ano de 539 a.C. e emite o decreto permitindo o retorno dos judeus para reconstruir o templo em Jerusalém. Esse evento marca o fim do exílio, ou seja, Israel foi destruída, Judá foi destruído e todo mundo, né, foi exilado ali para Babilônia. Só tinha sobrado, né, Judá, né, o reino de Judá, e foi onde Nabucodonosor fez o cerco e levou eles como cativos. E Ciro vem e liberta o povo de Israel e permite que eles voltem para reconstruir Jerusalém, o templo, né? Então aí isso é bem bacana, que você vai ver que esse evento marca o fim do exílio babilônico e o início do período de retorno e a época de Esdras, Neemias e Zorobabel. E aí entramos numa visão geral disso, onde você pode observar aqui por períodos, pode dar uma pausa aqui para você ler capítulo por capítulo, onde você vê desde a criação, que é Adão e Eva, Caim, Abel, Gênesis do 1 a 5, dilúvio, que é Noé e seus filhos, Gênesis do 6 ao 9, os patriarcas, que é Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Gênesis 12 ao 50, Êxodos, que é Moisés, Arão, Josué, que é Deuteronômio, e aí vem os Juízes, que é Deborah, Gedeão, Sansão, Samuel, Juízes e Samuel, 1 Samuel. Vem reis, né, que é Saul, Davi, Salomão, os profetas, aqueles reis dos altos e baixos, e aí vem aí 1 e 2 Samuel e 2 Crônicas. Aí o exílio, Nabucodonosor, Daniel, Ezequiel, Jeremias, e aí vem o retorno da Síria, vem o retorno, onde o Ciro da Pérsia, né, que é 2 Crônicas 36/Esdras, que liberta o povo. Para você entender, tem esse mapinha escatológico até o decreto de Ciro. Como a gente já estudou aqui no nosso plano de escatologia, e você pode acompanhar no canal, é claro, se inscreva no canal, marque o joinha, marque o sininho, deixe o seu comentário, o que você está achando aqui desse treinamento completo de escatologia e o que você quer de agora para frente, né? Então você vai observar que até o decreto de Ciro,
E aqui eu tenho as 69 semanas de Daniel, nesse mapa. Aqui eu tenho a crucificação do nosso Mestre Jesus. E aí eu tenho aqui a ascensão e Pentecoste, onde vem o Espírito Santo no dia de Pentecoste, vem sobre os apóstolos e ali 3.000 pessoas se voltam para Jesus em Atos 2. E aí vem a igreja do Apocalipse. Você vai ver as 7 igrejas lá do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3. A ressurreição dos mortos, né, em 1 Tessalonicenses 4 ao 16, e o arrebatamento, que é o possível arrebatamento, que aqui ó, é pré. Você vai observar que em Apocalipse 6, aqui é onde entra lá o anticristo, né, onde ele faz lá o acordo de paz. Tá vendo esse verdinho aqui, ó? Ele faz lá o acordo de paz e começa um período de 3 anos e meio de paz. E daí, passou esse período de 3 anos e meio de paz, a besta, né, rompe esse acordo. E aí inicia o que fala lá em Mateus 24. Ele vai fazer um sacrifício, né, que fala também no livro de Macabeus, né, fala também no livro de Daniel. Né, Daniel está explicando ali que vai haver um sacrifício onde ele faz algo terrível no templo e lá ele senta e vai se intitular Deus, e é onde os judeus vão abrir os olhos. E aí vem aqui a nossa dúvida. O arrebatamento, aqui eu coloquei aqui como uma hipótese, que pode ser, gente, a gente pode esperar sim sempre o melhor. É muito bom a gente esperar que o arrebatamento seja sim antes de acontecer isso tudo. Tem algumas bases para isso, mas porém são muito leves. Como você já viu, acompanhou comigo aqui, tudo o que aconteceu ali, desde Daniel, né? Tudo o que aconteceu em Apocalipse, os selos, trombetas, as taças, estudamos tudo isso para chegar até aqui, você entender que ali Jesus está acontecendo todas as pragas e ainda o pessoal não subiram aos céus, né? De acordo com a leitura literal, né? Seguindo ela até chegar no fim de Apocalipse. Daqui a pouquinho, no final, a gente vai entrar com o juízo de Deus, né? O juízo final, onde você vai observar o juízo dos anjos, da terra, de tudo, né? De tudo que Deus vai julgar. E aqui, gente, eu tenho o verdinho, que possivelmente pode ser o arrebatamento, mas é aquilo, volta aqui naquele plano que eu expliquei para vocês. Aqui poderia ser, teoricamente, pré, que seria que antes de iniciar o acordo de paz, assinou o acordo de paz, a igreja é arrebatada. Poderia ser durante, por aqui assim, seria o arrebatamento, ou no fim, né, da grande tribulação seria o arrebatamento. Então, existe aí base para todos eles. E você? O que você acha? Vai ser pré, durante ou no final? Quando que você acha que vai ser o arrebatamento? Deixa aí nos comentários, né? E me fale aí com a sua visão. E daí você vai ver que aqui vem a segunda vinda. E aqui que é interessante, que aqui ó, no final, a segunda vinda de Cristo, Apocalipse 19, Mateus 31 a 46. Não se preocupe que eu já vou explicar sobre isso. Então, a segunda vinda de Jesus é aqui que ele está voltando. É aqui que possivelmente que tem uma base muito grande para o arrebatamento. Que aqui ele está voltando. Não é quando ele voltar, trombeta tocará e todo mundo subirá aos céus ao encontro de Jesus. Então, tem que passar tudo isso aqui, gente. Então, bom, tem base para tudo. É você que vai me dizer. Deixa nos comentários aí o que você acha. Mas vamos continuar o nosso estudo aqui. E daí, gente, nesse nosso mapa, a gente tem a ressurreição, né, dos que passaram pela tribulação. Olha que interessante. Daniel 12, 13. Olha que interessante isso aqui para você observar. Leia, tá? Não acredita no que eu estou falando aqui, não. Vai pegar a tua Bíblia e ler. Por quê? Porque você tem que estudar a palavra de Deus, né? Você tem que observar se o que eu estou falando aqui, os versículos que eu estou passando é de verdade. Você tem que estudar, porque nem todos vão ter, né? Vão pregar a palavra, né? Como eu já falei lá dos falsos profetas, que está segundo a Bíblia aqui, nem todos vão pregar segundo a palavra de Deus. Haverá lobos em peles de cordeiro.
E aí vem a segunda vida de Jesus, né? E tem o milênio com ele. Essa aqui é a nossa fase do milênio com Jesus. E depois Satanás é solto. Que aí vem o Gog e Magog, que é uma multidão de pessoas ali. Vão estar, e Deus manda o fogo do céu, destrói essas pessoas no julgamento final e o trono branco, né? E desce a nova, né? Jerusalém aqui no reinado de Cristo, e aí faz ali uma nova terra, um novo céu. E ali, no meio disso, entre aqui o milênio e entre aqui a eternidade, vai haver vários julgamentos. Mas vamos lá continuar. Quem já foi arrebatado e quem ainda será segundo a Bíblia? Bom, de acordo com a palavra de Deus, Enoque era um homem muito sábio e falava com Deus. Ele andava com Deus. Alguns escritos, né, alguns dizem em livros apócrifos que ele era o escriba de Deus. Em Hebreus 11:5, você vai observar isso também. É relatado Enoque lá no livro de Judas. Elias também foi arrebatado. Uma carruagem de fogo veio e levou Elias aos céus e ele foi morar na casa do Altíssimo. 2 Reis 2:11. E Jesus, né, subiu aos céus, né, em Atos do 1 ao 10. Né? E interessante nessa parte que Jesus sobe aos céus, que os apóstolos estão olhando firmemente Jesus subir nas nuvens até ele desaparecer. E quando os apóstolos estão olhando Jesus subir as nuvens aos céus, aparecem dois anjos e falam: o que vocês estão aí olhando tão firmemente? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. Então todo olho verá e todo joelho dobrará. Mas ainda vai acontecer em Apocalipse 11:12 outro arrebatamento, que será os das duas testemunhas, que vai ocorrer durante a grande tribulação. E a gente já falou sobre elas aqui. Se você não sabe ainda, clique aqui na descrição do vídeo e assista todos os episódios aqui, que é sensacional. Você vai aprender sobre escatologia, vai aprender tudo que você precisa para não ficar por fora do que está acontecendo aí no mundo e observar os sinais dos tempos. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram, e dará descanso a vocês e também a nós, que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos. Quando Jesus voltar, gente, não se esqueça o que Paulo falou. A gente vai se encontrar com ele nas nuvens. Nosso corpo será transformado, quem está vivo, num corpo de glória. E os mortos ressuscitarão. Falei no início desse vídeo. E aqui, ó, em 2 Tessalonicenses, você pode conferir aí na sua Bíblia. Essa versão é NTLH, em 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 7. E continua: no meio de chamas de fogo para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Lembra que eu falei para vocês, aqui dentro desse próprio estudo, lá nos selos mostra ali todos os montes sendo abalados, né? Todas as ilhas desapareceram ali nas taças. Então você vai observar que a terra vai estar sofrendo também. As pessoas também vão estar sob o julgamento de Deus. E continua: eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Imagina, Jesus na cruz, ele ficou longe da presença de Deus, porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. E foi uma dor terrível ficar longe da presença de Deus. Então imagine quando estiver, né, quem não quer
aceitar Jesus, quem só quer seguir segundo esse mundo, só quer as coisas desse mundo e não busca se arrepender, porque a palavra de Deus prega um arrependimento constante. Se arrependa dos seus pecados para que venha um refrigério e aceite o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador, para que você seja salvo, porque não há nenhum nome no qual você pode ser salvo, senão pelo nome de Jesus. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles. Olha que glória, gente. É o que eu acabei de falar. Vocês também estarão entre eles. A gente vai estar lá. Quem crê em Jesus, quem for fiel até o fim, vai estar entre os anjos que vai vir do céu, com corpo de glória. Pois creram na mensagem que nós anunciamos. Não se perturbem facilmente. Não fiquem aterrorizados, gente. Quando vocês estudam Apocalipse, às vezes vai dar aquele medo. Às vezes vai dar aquele medo terrível. Mas não se perturbe. Não fique aterrorizado. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Deixe ele ficar no controle da sua vida. É ele que vai nos guardar. Você lembra lá na época de Faraó? Na época de Faraó, Deus estava castigando o faraó do Egito com todas aquelas pragas. Mas o povo de Israel foi guardado e não foi tocado. Então, como o anticristo vai nos perseguir, e os seus, aqueles que estão sob o poder do erro, então esse juízo que vem de Deus vai fazer com que eles se preocupem com isso, em salvar a própria vida enquanto Deus nos guarda. Mas a palavra de Deus também nos dá um refrigério. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizamos ou anunciamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso. Pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir ao inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Então presta atenção nesse detalhe. O anticristo, ele será contra tudo o que nós adoramos. Nós adoramos Jesus, nós adoramos a Deus, o Criador dos céus e da terra. Então ele vai ser contra Deus. Ele vai tentar imitar a Cristo em tudo também. A falsa paz, vai vir anunciando uma paz e uma segurança. Então quando você ouvir paz e segurança, de repente virá repentina destruição. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo. Lembra lá que eu mostrei lá aquele mapinha do templo? E dizer que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhe disse tudo isso enquanto estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. O que é essa coisa que não deixa que isso aconteça? Primeiro é o tempo de Deus. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Mas também é o Espírito Santo. O filho do maligno, a besta, o anticristo, ele só vai surgir de verdade quando o Espírito Santo sair da terra. Mas o Espírito Santo só vai habitar ainda nos escolhidos se não forem arrebatados. A misteriosa maldade já está agindo, ou seja, há uma maldade misteriosa agindo agora mesmo. Mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Mas Deus vai mandar sobre as pessoas que acreditarem na besta e aceitarem o sinal dele o poder do engano, porque eles não quiseram aceitar a Deus. E a palavra que ia
lhes libertar. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que eles acreditem naquilo que é falso. Quem que Deus enviou o poder do erro, né, lá nos tempos de Moisés? Que ele não queria acreditar de jeito nenhum. Coloque aí nos comentários. Então, gente, continua. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Deus julgará as nações. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. Zacarias 14:11. Sempre olha aqui, gente, abaixo o versículo que é para você conferir na sua Bíblia, porque o que eu estou falando aqui está na palavra. Eu estou apenas relatando o que está na palavra. Eu tenho que pregar o que está na palavra de Deus e não segundo a minha opinião. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada, tudo o que estiver nas casas será levado embora. As mulheres, os moradores, né, serão levados como cativos e poderão, ou seja, serão levados para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como já lutou no passado. A segunda vinda de Jesus Cristo. Naquele dia ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então um grande vale que correrá do leste para o oeste, dividirá o Monte das Oliveiras em duas metades. Metade se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Você já ouviu? Né? Inclusive vários pastores falam sobre isso. Quando Jesus voltar, ele vai voltar no Monte das Oliveiras, onde ele vai se dividir, né? Então metade se afastará para o norte e a outra metade para o sul. E vocês fugirão da cidade por esse vale que irá até Azal. Fugirão como os antepassados de vocês fugiram, quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, o rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus anjos. Olha aqui, ó, Zacarias, né, profetizando o retorno de Jesus e os seus anjos. Daquele dia em diante, não fará mais frio, nem haverá geada, e não haverá mais escuridão. Haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar a noite inteira. Mas só o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar. Naquele dia haverá em Jerusalém fontes jorrando água fresca. Metade irá para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno. O Senhor Deus será o rei do mundo inteiro. Lembra lá a sétima trombeta? O que aconteceu? O reinado foi entregue a Deus e agora ele reina o mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor. O país todo virará uma planície, desde Geba no norte até Rimon, ao sul de Jerusalém. E Jerusalém será o lugar mais alto do país. Haverá gente morando ali, desde o portão de Benjamim até o portão da esquina, que antes era o portão antigo, desde a torre de Hananel até os tanques onde é feito o vinho do rei. Nunca mais a cidade será destruída e seus moradores viverão seguros. Zacarias 14:11. E você vai observar também que Jesus fala em Mateus 24 sobre isso. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar?
e de acabar? Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém os engane, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimento, tremores de terra, e as coisas serão como as primeiras dores. E essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas, por isso que é muito importante você observar isso. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Ou seja, é preciso anunciar a boa notícia do reino para toda a humanidade, para só depois vir o fim, de acordo com Jesus, o nosso rei. E continua, Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror, olha o que eu falei aqui, de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda que isto quer dizer. E então, os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Aí, ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Olha o alerta de Jesus. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Bom, se houve o arrebatamento até aqui, por que haverá um sofrimento tão grande como nunca houve e nunca haverá? E por que as pessoas tiveram que fugir? Pense sobre isso. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo de Deus, que ele escolheu para salvar, esse tempo foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção que estou dizendo tudo isso a vocês antes que aconteça. E se disserem: vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda: vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como um relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Lembram que vocês viram lá em Atos, quando Jesus subiu aos céus? Então, assim como ele subiu, assim ele vai descer. Onde estiver o corpo de um morto, ali se ajuntarão os urubus. Jesus disse depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro. Olha lá as trombetas, os selos. E a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu. Olha as taças aí. E os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. E todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, Mateus 24 aqui,
E ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado, do outro do mundo. Volte para Jesus enquanto ainda há tempo. Se você teve dúvidas até aqui, se você ainda não se voltou verdadeiramente para Jesus, agora é a sua oportunidade. Repita comigo essa oração no seu quarto, só você e Deus. De todo o coração, se entregue a Ele. Repita cada palavra. Pai Celestial, reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou, e que seu sangue me purifica. Eu escolho aceitar Jesus como meu único Salvador e Senhor. Recebo o teu Espírito Santo para que ele me guie e me transforme. Faz de mim a pessoa que desejas e que eu seja. Escreva o meu nome no livro da vida e me faz participar da tua herança eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e se entregou verdadeiramente a Jesus, você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. E agora, o que eu aconselho a você? Busque uma igreja, busque ser discipulado, busque uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus e estude as Escrituras, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E onde que está a palavra de Deus? Está na Bíblia. Está aqui, ó, a Bíblia. E a palavra de Deus é a nossa fonte de alimento. E você entende agora, quando você aceitou Jesus, que Ele é teu único e eterno Salvador. E só através dele que você chega ao Pai. Então busque o Senhor Jesus, busque se afastar de todo aquele pecado que você cometia, de todos os pecados, e se aproximar de Deus e fazer a vontade de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E continua no próximo episódio. Vamos falar sobre o juízo de Deus. O que você achou aqui do arrebatamento? Deixa o comentário se você acha que vai ser pré, durante ou pós, né? E se você quer assistir a série completa, vá na descrição do vídeo, clica para assistir a playlist inteira, né? E que a paz do nosso Senhor Jesus venha habitar no seu coração, no seu lar, na sua família, e eu te vejo no próximo episódio.